Como foi apresentado anteriormente, Galileu, em sua obra das Novas Ciências, mais precisamente na terceira jornada, estabeleceu o que seria o movimento uniforme. Em continuidade a esta apresentação, passou a discutir o movimento uniformemente acelerado, escrevendo: Tendo tratado das propriedades do movimento uniforme, examinemos minuciosamente o movimento acelerado. Antes de tudo, convém investigar e explicar a definição que corresponde convenientemente a esse movimento, tal como a natureza o utiliza. Sem dúvida, ainda que seja lícito imaginar arbitrariamente alguma forma de movimento e investigar a seguir as propriedades que dela derivam, todavia, posto que a natureza se serve de uma forma determinada de aceleração na queda dos graves, não é inconveniente estudar suas propriedades, fazendo com que nossa definição do movimento acelerado corresponda à essência do movimento naturalmente acelerado. O objetivo de Galileu era estudar o movimento da queda dos corpos próximo à superfície da Terra. Este movimento ocorre em linha reta. Como já ficou bastante claro, o movimento vetorial em linha reta pode ser estudado sem levar em conta os vetores. E como já ficou estabelecido, Galileu não conhecia o conceito de vetores. Isto não impediu de estudar este movimento, porque a variação da velocidade de um corpo em queda só é afetada em relação à intensidade. O mesmo não pode ser dito quando o deslocamento não se processa desta maneira. Veremos no decorrer do curso como Galileu resolveu o problema de movimentos mais complexos, como o estudo dos projéteis lançados no espaço que descreviam trajetórias parabólicas sem usar o conhecimento dos vetores. Antes de prosseguirmos, vamos fazer uma pequena viagem ao passado para esclarecer alguns pontos relacionados à ciência do movimento antes de Galileu, e que permitiu a este o uso da geometria como elemento de cálculo. Também será esclarecido o desenvolvimento da regra de Merton, instrumento matemático importante para estudar o movimento uniformemente acelerado. No Merton College, em Oxford, foi estabelecido o conceito de velocidade e foram identificados os movimentos uniforme e não uniforme, de acordo com o comportamento da velocidade em relação ao tempo. O movimento uniforme é aquele cuja velocidade mantém a intensidade sem variar. Entre os movimentos não uniforme, há o movimento uniformemente acelerado, cuja velocidade aumenta mediante incrementos iguais em iguais unidades de tempo. Hoje, a palavra velocidade é de uso tão comum em nosso dia a dia que não imaginamos que seja um conceito abstrato e tenha sido inventado. Sua origem possui por base a ideia de que as qualidades ou formas podiam existir em vários graus de intensidade distribuídos em uma escala. Esta ideia foi transferida para o caso particular do movimento que era concebido como uma qualidade. A velocidade, então, expressaria a intensidade da qualidade do movimento. A concepção do conceito de velocidade antes de ser expresso por equação matemática como a conhecemos, foi representada através da geometria. Consta que o primeiro a desenvolver um sistema geométrico para representar qualidades foi Giovanni de Casale, um franciscano da Universidade de Bolonha, na Itália. Assim, um segmento de linha passou a ser usado para representar uma qualidade. Por exemplo, considerando o segmento de linha ABC, temos que o segmento AB representa a intensidade da qualidade e o segmento de linha AC representa o dobro da intensidade da mesma qualidade. Mais tarde, Nicolas de Oresme, bispo de Lisieux, na França, formulou uma representação geométrica mais elaborada. Oresme passa a representar a distribuição da qualidade usando dois segmentos de linhas perpendiculares.
o segmento horizontal para representar o tempo e o segmento vertical para representar a intensidade do movimento. Finalmente, identificou que a quantidade total do movimento seria associada à distância percorrida e que esta seria fornecida pela área da figura que seria construída com a associação das semirretas adotadas. No primeiro exemplo, considerando um corpo cujo movimento é uniforme. Neste caso, os segmentos verticais no transcorrer do tempo mantêm-se com a mesma altura. Embora só existam representados 5 segmentos, você deve entender como uma simplificação. Toda figura terá segmentos colados um no outro, de maneira a construir uma área laranja sobre o segmento branco. A área formada representa a distância percorrida. Segundo exemplo, considerando um corpo cujo movimento é uniformemente acelerado. Neste caso, os segmentos verticais aumentam de um mesmo valor para cada intervalo igual de tempo e, como anteriormente, os segmentos são riscados um vizinho do outro, criando uma área laranja com o formato de um triângulo. A área desta figura representa a distância percorrida pelo corpo. A partir desta formulação proposta por Oresme, foi criada uma regra conhecida como regra de Merton, por ter sido desenvolvido no Merton College, ou regra da velocidade média. Veremos mais adiante a importância desta formulação no estudo do movimento. A regra de Merton afirmava que um corpo que se movimenta uniformemente acelerado percorre a mesma distância no mesmo tempo, caso esteja se movimentando de maneira uniforme com a velocidade média das velocidades desenvolvidas. Vamos reproduzir esta ideia geometricamente. Primeiro, traçamos o segmento de linha do tempo que determina a duração do movimento. Marcamos sobre este segmento horizontal intervalos iguais. Agora, traçamos um segmento de linha vertical no final do primeiro intervalo. Em seguida, no final do segundo intervalo, traçamos o segmento vertical com comprimento 2 vezes a do primeiro. Em seguida, no final do terceiro intervalo, traçamos o segmento vertical com um comprimento igual a 3 vezes o comprimento do primeiro segmento vertical. Para finalizar, ao final do último intervalo, traçamos o segmento vertical com comprimento 4 vezes o comprimento do primeiro segmento vertical. Isto significa que o corpo aumenta a velocidade de um mesmo valor no mesmo intervalo de tempo. Embora tenhamos representado apenas 4 segmentos verticais, a ideia é que entre os segmentos existem outros segmentos de maneira que construímos a área de um triângulo. A área deste triângulo representa a distância total percorrida pelo corpo. A solução do problema é descobrir, mantendo o comprimento da base, ou seja, o mesmo tempo considerado, qual deve ser a altura do retângulo cuja área seja igual à do triângulo. A ideia de Oresme foi bastante simples. Um corpo que mantém a velocidade constante deve percorrer na primeira metade do percurso a mesma distância da segunda metade. Observe neste exemplo. Primeiro vamos traçar uma linha horizontal nesta posição. Ficamos com os pontos indicados na figura. Observe que o retângulo formado por ACDG é maior que a área do triângulo. A pequena área do triângulo FDE é insuficiente para preencher a área triangular AFG. Descendo esta linha para esta outra posição, verificamos que o triângulo FDE é igual ao triângulo formado pela área AFG. Assim, cortando o triângulo FDE e colocando no espaço AFG, construímos um retângulo cuja área é igual ao do triângulo. Observe neste desenho que a altura do retângulo é tal que a semirreta vertical que corta a semirreta inclinada encontra-se justamente na metade da semirreta horizontal, de maneira que o retângulo é dividido em 2 áreas iguais. Isto significa que na primeira metade do tempo
a distância percorrida é a mesma da segunda metade do tempo. Esta ideia foi utilizada por Galileu em sua obra Duas Novas Ciências, como podemos ver por esta imagem do Teorema 1, proposição 1, sobre a queda de um corpo. Nesta imagem, Galileu representou o tempo na linha vertical e as velocidades adquiridas pelo corpo em queda como linhas horizontais desenhadas em intervalos iguais de tempo. Observa-se pela imagem que o triângulo IFE é igual ao triângulo IGA. Veremos mais adiante como esta ideia será usada na formulação do movimento uniformemente variado usando equações matemáticas. Mas antes, vamos ampliar nosso conhecimento da aceleração. Conhecer como os antigos estudiosos resolveram os problemas em sua época e como estes mesmos problemas são vistos e tratados hoje, nos ajuda a entender o papel da ciência, longe das teorias conspiratórias dos terraplanistas. Aprendemos que a ciência é contribuição de muitas mentes em diferentes épocas, em diferentes países, com o objetivo de melhor entender o mundo no qual vivemos. As novas ferramentas matemáticas aprofundam o nosso conhecimento. Aquelas descrições realizadas por Galileu em seus estudos dos movimentos em linha reta, usando a geometria, agora podem ser ampliados usando novas ferramentas matemáticas. Caso o modelo galileano não fosse válido, não sobreviveria às novas formulações. O que faremos mais adiante será ampliar um antigo conhecimento, agora usando equações matemáticas. Aprendemos que um corpo está uniformemente acelerado quando, em tempos iguais quaisquer, adquire variações iguais de velocidade. Ampliando o conceito de aceleração apresentado por Galileu, ele ficou definido vetorialmente por A igual a ΔV sobre ΔT. Lembre-se que o valor da aceleração pode ser um valor instantâneo ou um valor médio. O valor instantâneo é calculado sempre para intervalos de tempo que sejam muito pequenos, isto é, quando o intervalo de tempo tende a zero. Em um curso inicial de física, usualmente a aceleração, não sendo constante, seu valor calculado é o valor médio por envolver intervalo de tempo longo. Esta equação pode ser reescrita como ΔV igual a ΔT. Também sabemos que ΔV é igual a VF menos VI e que ΔT é TF menos TI. Substituindo os valores ΔV e ΔT na equação, ficamos com VF menos VI igual a TF menos TI, ou VF é igual a VI mais A vezes TF menos TI. Fazendo TI igual a zero, então VI pode passar a ser representado por V0, isto é, a velocidade no instante no qual o cronômetro é zerado. Também podemos passar a considerar TF como T, este tempo passa a ser visto como um intervalo de tempo, cujo tempo inicial é sempre zero. Aproveitando, passamos a considerar VF como V. Desta maneira, ficamos com a equação simplificada V igual a V0 mais AT. Podemos analisar esta equação considerando um movimento qualquer. Usando os vetores, considerando que um corpo no tempo zero possui a velocidade v0, uma aceleração atuando sobre ele durante o tempo t fará apresentar a velocidade final v. Tomando a velocidade final, agora invertendo a velocidade inicial e colocando seu início ao final da velocidade final, ficamos com v menos v0. Completando o diagrama vetorial, a soma destes vetores resulta na quantidade representada por um vetor no início do vetor final e final no vetor inicial, cujo valor é AT. A equação resultante é a mesma equação anteriormente definida. Se imaginarmos que o corpo ao longo da trajetória variou a velocidade até chegar ao valor final indicado na figura, a aceleração que aparece na fórmula é uma aceleração média, uma vez que o tempo para a variação da velocidade não se aproxima de zero. Sobre esta trajetória branca, um corpo movimenta-se.
No ponto A, sua velocidade é VA. Uma vez que existe uma aceleração perpendicular a esta velocidade e constante, no instante t igual a 1 segundo, a velocidade do corpo no ponto B passa a ser VB. Como a aceleração permanece atuando no instante t igual a 2 segundos, no ponto C, a velocidade do corpo será VC. A aceleração é mantida e, no instante t igual a 3 segundos, no ponto D, a velocidade do corpo será VD. Considerando VA igual a 40 metros por segundo e que VD é igual a 50 metros por segundo, podemos calcular a aceleração. Observe que, ao final, temos um triângulo retângulo. Primeiro, calculamos o valor de ΔV. Resulta em 40 ao quadrado mais ΔV ao quadrado igual a 50 ao quadrado. Resolvemos, obtemos que ΔV é igual a raiz quadrada de 50 ao quadrado menos 40 ao quadrado, que é igual a 30 metros por segundo. Substituindo na equação da aceleração, temos que A é ΔV sobre ΔT, que é igual a 30 dividido por 3, que dá 10 metros por segundo ao quadrado. Uma vez sabendo o valor da aceleração, podemos calcular as outras velocidades. Neste caso, a aceleração não é constante ao longo da trajetória percorrida pelo corpo. Consideremos um exemplo de aceleração constante ao longo da trajetória retilínea. Suponha que seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando que inicialmente sua velocidade seja igual a 10 metros por segundo, a cada segundo sua velocidade aumenta de 10 metros por segundo, passando para 20 metros por segundo e depois para 30 metros por segundo. Este cálculo é bastante simples. A dificuldade surge quando se pretende calcular a distância percorrida por um corpo por meio da velocidade que varia no percurso. Foi para responder esta questão que se elaborou a regra de Merton, ou o teorema da velocidade média mostrada anteriormente. Vamos usar a regra de Merton para o exemplo mostrado, porém, usando os conhecimentos algébricos conhecidos. Traçamos um segmento de linha horizontal de tempo e marcamos nela os instantes. Agora, desenhamos um segmento de linha vertical no ponto 0, equivalente ao comprimento 10. Em continuidade, no ponto 1, desenhamos um segmento de linha equivalente ao comprimento 20. Assim, fazemos para desenhar o segmento de linha no ponto 2 como 30. É bastante evidente que no ponto 3 o comprimento do segmento de linha deve corresponder a 40. Lembrando que havíamos dito, a velocidade média deve corresponder ao tempo médio do percurso. Portanto, a velocidade média deve corresponder a este valor. A figura geométrica é de um trapézio. Temos a base menor, a base maior e a altura. Usando conhecimentos algébricos, sabemos que a área de um trapézio é fornecida por base maior mais base menor multiplicado pela altura e dividido por 2. O valor desta área deve corresponder à área do retângulo que se calcula multiplicando a base, neste caso h, pela altura, neste caso Vm. Resolvendo, temos velocidade média igual a base maior mais base menor dividido por 2. Ora, sabemos que a base maior é a velocidade final atingida pelo corpo e a base menor é a velocidade inicial do corpo. Isto nos permite concluir que a velocidade média é a soma das velocidades extremas em certo intervalo e dividido por 2. Concluímos facilmente que a distância percorrida pelo corpo será 40 mais 10 dividido por 2 e multiplicando por 3, que nos fornece o valor igual a 75 metros. Até este momento, temos 3 equações que descrevem o movimento de um corpo em linha reta. Estas equações são a que relaciona as posições do corpo com a velocidade média, a que relaciona a aceleração com a variação da velocidade e a expressão da velocidade média a partir da variação uniforme da velocidade.
Poderíamos parar o estudo por aqui. Estas 3 equações nos bastam para estudar os movimentos retilíneos uniformemente variados. Por exemplo, imagine que você solta uma pedra e verifica que esta pedra toca o solo após 5 segundos. De qual altura a pedra foi abandonada se a aceleração local é de 10 metros por segundo ao quadrado? Sendo a aceleração igual a 10 metros por segundo ao quadrado, isto significa que a cada segundo a velocidade deve aumentar de 10 metros por segundo a cada segundo. Concluímos que após 5 segundos, a velocidade com que a pedra vai tocar o solo deve ser igual a 50 metros por segundo. Tendo inicialmente a velocidade zero, então a velocidade média será 0 mais 50 dividido por 2 igual a 25 metros por segundo. Tendo levado 5 segundos de queda, então o corpo foi abandonado de uma altura igual a 25 vezes 5, que é igual a 125 metros. Já conhecemos a equação da velocidade. Considerando que se trata da velocidade média, podemos expressá-la por Vm igual a ΔS sobre ΔT. Esta equação pode ser reescrita como ΔS igual a Vm ΔT. Fazendo o tempo inicial igual a zero, a equação passa a ser representada por S menos S0 igual a Vm vezes T. Como já foi mostrado, quando a velocidade varia uniformemente, a velocidade média pode ser determinada pela expressão Vm igual a V0 mais V sobre 2. Substituindo o valor da velocidade média na equação, ficamos com S menos S0 igual a V0 mais V sobre 2 vezes T. Multiplicando T por cada membro do numerador, ficamos com a expressão S menos S0 igual a V0T mais VT sobre 2. Mas sabemos que V é igual a V0 mais AT. Substituindo o valor de V na equação anterior, obtemos a expressão S menos S0 igual a V0T mais V0 mais AT vezes T sobre 2. Multiplicando T pelos valores no interior do parênteses, ficamos com S menos S0 igual a V0T mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Como existem dois valores V0T, ficamos com a expressão, então, S menos S0 igual a 2,0T mais AT ao quadrado sobre 2. Fazendo as simplificações, S menos S0 é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Ou S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Resumindo, temos as equações para o movimento retilíneo uniformemente variado. Para descrever a velocidade, V igual a V0 mais AT. Para descrever as posições do móvel, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Considere um corpo que se encontra em um referencial na posição inicial 20 metros, com velocidade inicial igual a 5 metros por segundo e acelerado de 10 metros por segundo ao quadrado. Determinar a posição do corpo ao atingir a velocidade igual a 35 metros por segundo. A equação que descreve a velocidade do corpo é dada por V igual a 5 mais 10t. A equação que descreve as posições do corpo é dada por S igual a 20 mais 5t mais 10t ao quadrado sobre 2. Para determinar o tempo que o corpo atinge a velocidade 35 metros por segundo, substituímos na primeira equação a velocidade por seu valor e encontramos t igual a 3 segundos. Usando a segunda equação, substituímos o tempo pelo valor encontrado, descobrimos que a posição será igual a 80 metros. Este problema poderia ser resolvido sem usar a equação da posição. Como o corpo está acelerado de 10 metros por segundo ao quadrado, significa que ele aumenta em cada segundo de 10 metros por segundo. Assim, no primeiro segundo, ele estará com 15 metros por segundo. No segundo segundo, 25 metros por segundo e no terceiro, 35 metros por segundo. A duração do tempo foi de 3 segundos. Como a velocidade passou de 5 para 35,
a velocidade média será igual a 20 metros por segundo. Como a viagem durou 3 segundos, então 20 metros por segundo vezes 3 segundos nos fornece 60 metros, que é a distância percorrida. Como ele estava na posição 20 metros, tendo percorrido 60 metros, sua posição final será igual a 80 metros.